boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma série das entrevistas, Galucas Entrevista. Eu sou o próprio. Hoje estou recebendo um delegado de polícia, que é o delegado adjunto da 6ª SDP. É o Dr. Geraldo Evangelista, que está aqui já há 5 anos na região, na delegacia, delegado experiente. E eu o convidei, ao convidá-lo, tenho a pretensão de levar para vocês que nos assistem, você que é o assinante do canal, para você conhecer em detalhes como é que funciona uma subdivisão policial no Paraná. A 6ª SDP é uma das subdivisões mais importantes do estado, porque não para um minuto, aquilo ali é uma loucura. A todo momento chega a PM, chega a PRF, chega a Polícia Federal com presos, e são ocorrências em cima de ocorrências. É uma delegacia pesada e nós vamos saber exatamente como ela funciona ouvindo a pessoa que é responsável por tocar o dia a dia daquela delegacia, que é o Dr. Geraldo Evangelista, qual eu agradeço por ter vindo conversar conosco. Obrigado, doutor. Obrigado, Lucas. Obrigado aos telespectadores da TV Confoz. E é um prazer para mim estar aqui nessa oportunidade divulgando o nosso trabalho e o trabalho da Polícia Civil como um todo. Agradeço. Doutor, vamos começar falando sobre hoje o senhor concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Eu fui convidado, mas não pude ir. E a gente viu que o senhor esteve lá junto com um colega seu, que é o titular da especializada de homicídio, doutor Marcos Araguari, que por acaso já esteve sentado aqui conosco também. E lá o senhor falou sobre, eu não sei exatamente o que o senhor tratou naquela coletiva. O que foi discutido lá hoje, doutor? Bem, Lucas, em relação a essa coletiva, nós estávamos apurando o caso de um homicídio de uma estudante uruguaia de nome Martina Piazza Conde. E em relação a essa situação, houve um desdobramento nas investigações. Essa estudante estava desaparecida desde o dia 3 de março do corrente ano, por volta das 3 horas da manhã, última vez em que ela foi vista. Nós ouvimos algumas pessoas, algumas testemunhas que visualizaram essa pessoa pela última vez e um indivíduo que esteve na companhia dessa estudante, sendo que na sequência, em relação a esse desaparecimento, o corpo dessa estudante foi localizado aqui em Foz do Iguaçu. Em análise do circuito de filmagens do prédio, é possível ver a estudante adentrando aquele prédio na companhia de um indivíduo. Esse indivíduo que seria aquele que foi visto com ela pela última vez, e esse indivíduo, após 50 minutos, sai do prédio de forma apressada, o que nos levou então a identificá-lo inicialmente como suspeito desse crime. Após investigações levadas a efeito, ele foi devidamente identificado. Trata-se da pessoa de Jefferson Diego, uma pessoa que já tem, inclusive contra si, um mandado de prisão preventiva expedido em relação a esse crime. Então, a autoria desse crime já está praticamente elucidada pela Polícia Civil, restando-nos tão somente agora a efetivação da prisão dessa pessoa para que ela possa ser interrogada nesse inquérito policial. Muito bem. E esse caso trata-se da estudante da UNILA, amplamente Sim. divulgado pela mídia, é isso, doutor? Sim, um caso que teve bastante repercussão, chocou o meio acadêmico com o homicídio dessa estudante, e agora a Polícia Civil leva à sociedade o resultado das investigações. Ela foi morta por tiro, faca? Como foi, doutor? Ela foi encontrada morta num apartamento, com sinais de morte violenta, em especial o estrangulamento, que é a ação da constrição do pescoço com utilização de fio. Então, essa foi a causa da morte da estudante. E a polícia está atrás do senhor Jefferson? Sim, a polícia nesse Tem foto dele, doutor? Temos fotos dessa pessoa. Vai ser mandado para a imprensa? Amplamente divulgado nos meios de imprensa e nos órgãos de internet e outros veículos de comunicação. Tá bom. Doutor, o senhor é delegado Geraldo Evangelista. Eu queria dizer que hoje é 10 de março de 2014. Nós estamos ao vivo conversando aqui com o delegado. O senhor é o adjunto ali da 6ª Subdivisão Policial. O que o adjunto faz? Bem, a função do delegado adjunto inicialmente, é subsidiar a chefia da unidade policial, que atualmente é exercida pelo delegado-chefe, Dr. Alexandre Macorim. Nas ausências do chefe, suprir esse tipo de eventualidade, coordenar o trabalho de direção de investigações com auxílio do delegado operacional e chefiar também as equipes de investigação.
Ali as equipes do GDE estão em plantão constante. 24 horas. 24 horas, chefiadas pelo delegado operacional, e o delegado adjunto, juntamente com o delegado-chefe da subdivisão, exercem a questão de chefia de ordem e arte. Doutor, eu falei no início, quando nós iniciamos a nossa conversa, eu já moro aqui há 23 anos e vira e mexe eu estou lá também, mas não na condição de preso, na condição de buscar notícias, né? Me interessam as notícias policiais também. E eu vejo que aquela delegacia é uma delegacia muito movimentada. A todo momento chega PM, PRF, e é isso mesmo, doutor? É isso mesmo, é um trabalho bastante dinâmico, uma delegacia situada até geograficamente em um ponto estratégico, uma região de fronteira com 2 países. A população flutuante de Foz é muito elevada, turistas o ano inteiro. As situações de ocorrências policiais que são levadas pelos diversos órgãos de segurança, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, a própria Polícia Civil, a Guarda Municipal e outros, e isso dá esse dinamismo na delegacia. Então, todos os dias você vai se deparar com situações em flagrante delito, investigações dos mais diversos modos, apreensões de veículos e todo esse procedimento. Tráfico de drogas, roubo, furto, estelionato. Não para. Não para. Além dos inquéritos policiais que já estão em andamento naquela delegacia, que correspondem a essas investigações. Doutor, aquela questão que eclodiu aí, a coisa de uns 2 meses atrás, sobre a questão da carceragem da cesta lá, aquilo foi superado? Foi superada essa questão graças à intervenção dos órgãos competentes. Na época, a carceragem chegou a abrigar quase 70 presos, um número extremamente elevado de presos, condições desumanas, degradantes, celas apertadas. O calor aumentava ainda mais essa sensação de mal-estar entre os presos, e com a intervenção do Poder Judiciário, da juíza da Vara de Execuções Penais, do promotor da Vara de Execuções Penais, também associações de classe, da Polícia Civil e a própria OAB, influenciaram nesse processo. E isso tudo veio graças à sentença de interdição total da carceragem pela juíza de direito da Vara de Execuções Penais aqui de Foz do Iguaçu. Então, atualmente, nós não temos nenhum preso na carceragem. Todos os procedimentos flagranciais efetivados pela delegacia faz com que nós então encaminhemos esses presos à carceragem da cadeia pública Laudemir Neves, não permitindo assim que esses presos fiquem ali na delegacia central. Hoje, nesse instante que nós estamos conversando aqui, tem preso lá na sexta? Sim, durante a tarde de hoje nós fizemos duas prisões em flagrante. Esses presos, devido ao fato do horário já ter extrapolado, irão amanhã pela manhã, imediatamente serão recambiados à cadeia pública Laudemir Neves. Muito bem. Doutor, o senhor acredita, o senhor é advogado, é mineiro, não é? Três Corações? Mineiro de Curvelo, região central. O senhor está aqui em Foz há 5 anos mesmo? Já estou em Foz há 5 anos praticamente, completarei 5 anos no mês de outubro, vim para cá no mês de outubro de 2009. Tá bom. E o senhor, vamos falar um pouquinho do sistema penal brasileiro. O senhor ali é responsável pela... os presos chegam e o senhor cuida da parte judicial, preside os inquéritos e etc, etc. E manda para daí para frente, vai para a cadeia, o inquérito vai para o fórum, o Ministério Público denuncia ou denuncia, o juiz julga, se condenar vai para a penitenciária. As nossas 2 penitenciárias aqui vivem abarrotadas. O Cadeião, de uma certa forma, também vive cheio, porque a polícia da fronteira não para de prender. Não para de prender. Não prende bastante? Justamente. Por que prende tanta gente, doutor? A ação de fiscalização, de policiamento cada vez mais intensificada, né? Então, em relação a essas prisões, essas pessoas são presas, são conduzidas à delegacia. Ali, a autoridade policial, no caso o delegado de polícia, vai proceder à ratificação dessa prisão, ou seja, ele vai confirmar se essa prisão obedeceu aos requisitos legais, né? Iniciando assim um procedimento através de um inquérito policial. Nesses casos em que há prisão em flagrante, o inquérito policial serve como um filtro de legalidade, um controle da ação dos órgãos de polícia efetuado pelo delegado de polícia. Sim. Então o delegado de polícia tem que prender. Vai analisar
o fato em si e corroborar ou não a prisão desse indivíduo. Na maioria das vezes a prisão é ratificada e encaminhado então ao crivo do Ministério Público e do Poder Judiciário. Sendo assim, o promotor, analisando os requisitos da ação penal, por exemplo, se o indivíduo cometeu ou não o crime, se ele cometeu em estado... Ele faz a denúncia ou não. Oferece a denúncia e daí o procedimento E judicial. o senhor acha que o nosso sistema penal, no caso o indivíduo é condenado, fica lá 5, 8, 10 anos na penitenciária, quando ele sai melhor ou pior do que quando entrou? E esse é uma grande Queria questão. ouvir sua opinião. Sim. O nosso Código de Processo Penal ele é relativamente antigo, né? Data de 1940, o Código Penal também é bastante antigo. O que existe é que tem que ser efetivado realmente o espírito da lei, que é de punir e ressocializar, devido ao fato dessas carceragens, dessas cadeias públicas e dessas penitenciárias estarem sempre lotadas, vamos dizer assim, isso influencia negativamente no processo de ressocialização. E na maioria das vezes pode haver que essa pessoa não se ressocialize adequadamente. Então é necessário averiguar melhor esses institutos. Nós sabemos que o espírito da lei hoje ela tem um caráter nitidamente ressocializatório, né? Com exceção dos crimes considerados graves. Então é necessário, não é que você está prendendo mais pessoas que o sistema está funcionando adequadamente. Não é porque você prende mais pessoas que vai estar funcionando e permitindo assim uma melhor ressocialização, né? É necessário punir, mas de forma também de ressocializar e readequar esse indivíduo à vida em sociedade. Então é necessário uma reforma que está sendo viabilizada aí em sede legislativa e aguardemos então o que vai ser definido disso tudo. Só lembrando que uma das obras máximas que trata dessa questão é do Michel Foucault, Punir e Vigiar, que todo estudante de direito é obrigado a ler. Não é assim, doutor? Sim. Nós tivemos recentemente aqui no Brasil, eclodiu um fato lá no estado do Nordeste, se não me engano, lá no Norte, acho que foi no Acre. Aquele episódio, você deve ter tomado conhecimento, um delegado de polícia civil, tal como o senhor, primeiro começou da seguinte forma: um sargento chegou com um preso na delegacia, é bem sobre sua linha de raciocínio. A PM, quando apresenta um preso na delegacia, o delegado ouve e ele vai corroborar ou não aquele ato da prisão, não é assim que funciona? E lá teve um mal-entendido, não sei o que houve, e acabou culminando por o delegado dar voz de prisão ao sargento, por desacato à autoridade. E mais um outro fato lá, prendeu o sargento em flagrante. Fato curioso, difícil às vezes de ocorrer, mas ocorreu. E na sequência, assim que a notícia propagou-se, cerca de 50 soldados da PM, de forma até, pelo que mostrou, as filmagens mostraram, né? De forma até um pouco truculenta, teriam invadido a delegacia e soltaram o colega. Só viu aquilo. Acompanhou, eu acompanhei também. Na ocasião, o coronel, o comandante, apoiou a ação dos seus subordinados, o coronel PM. E o secretário de Segurança, que é o órgão que cuida, a autoridade máxima da polícia no estado, botou panos quentes. Falou, não, nós vamos resolver isso aí, e o seu governador ficou quietinho, pianinho. Eu queria ouvir do senhor, se o senhor não quiser comentar também, fique à vontade. Como é que o senhor viu aquela questão lá? Essa questão ocorrida no Acre, né, em que o delegado de polícia deu voz de prisão ao membro da Polícia Militar, essa prisão teria sido ocorrida de forma legal. O delegado de polícia, então, prendeu em flagrante esse indivíduo. Houve uma ação da Polícia Militar consistente no resgate desse indivíduo de dentro da delegacia. É um entendimento assim, foi uma ação do nosso ponto de vista considerado arbitrário, resquício de um Estado autoritário, um Estado que o Brasil quer se ver longe desse tipo de modelo, né? Eu creio que por outros meios legais, essa decisão do delegado poderia ter sido impugnada. Por que não teriam impugnado judicialmente essa decisão, ou até mesmo através da corregedoria de polícia, mas não o arrebatamento do preso do interior da delegacia? Sem dúvida. Apoiada por órgãos da própria Polícia Militar. Enfim,
É uma questão que ainda vai ser discutida. Esperamos que fatos como esse não venham a acontecer. Isso denota contradição entre os órgãos de segurança pública, em especial Polícia Militar e Polícia Civil, que sempre trabalharam em conjunto, né? E fica a critério agora da apuração perante aquele Estado. Muito bem. O que vai acontecer. Muito bem respondido. Eu, particularmente, também já dei minha opinião lá na CBN e aqui, escrevi. A autoridade policial, quer seja civil ou militar, não pode nivelar-se aos foras da lei. Tem que seguir em cima, tudo sob o império da lei. Tudo sob o império da lei. Não se pode invadir uma delegacia de polícia sob nenhum pretexto. Bom, esse é o Dr. Geraldo Evangelista, delegado de polícia, que está conversando comigo aqui hoje. Vamos para o primeiro bloco de comercial, voltamos na sequência. Apoio Esta foi a última vez que ele ouviu sua música preferida. Não corra e só ultrapasse com segurança. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa, pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Voltamos. Conversando hoje com o delegado de polícia, que o assunto hoje é polícia. Ô Geraldo, me permite chamá-lo de Geraldo, tem problema, né? Não, problema. Doutor, não é doutor pra cá, doutor pra lá, Geraldo, mas convencionou-se, delegado vira doutor. Né? Aqui é engraçado no Brasil, as pessoas falam, doutor é quem fez doutorado, mas é doutor delegado, doutor promotor, doutor juiz, é assim, é uma linguagem coloquial, né, doutor? Nós tivemos um crime aqui que repercutiu bastante na região, na verdade foi latrocínio, né? Quando o cidadão não, o muquirana mata a vítima para roubar. Aquele caso do Hinaldo Savariz, o senhor lembra? Lembro. O senhor estava aqui na época? Estava aqui. Falar daquilo. Imagino que aquele caso foi um caso que chocou a sociedade, né? O cidadão era maçom, um empresário bem-sucedido, homem de bem. O senhor atua naquele caso, doutor? Eu atuei naquele caso, me recordo naquela data, foi em meados de 2012. Nós estávamos na delegacia, quando fomos acionados a atender a situação de um assalto naquela joalheria aqui na Avenida Brasil. Nos deslocamos para lá imediatamente, já nos deparamos com aquela cena, aquela situação, né? O comerciante havia sido baleado de forma letal, cabeça. O indivíduo que adentrou a relojaria para praticar o assalto também foi atingido por disparos, né? Em revide daquela situação. Foi um caso que causou grande repercussão nos meios de imprensa. O inquérito policial foi trabalhado com firmeza. Além do indivíduo que já estava ferido naquela ocasião, que foi o principal acusado e inclusive já foi condenado,
nós conseguimos identificar um comparsa que deu guarida a essa pessoa naquele dia. Esse comparsa estaria, um cúmplice, estaria em uma motocicleta e eu aguardava essa pessoa que adentrou a joalheria para praticar o assalto. Então foi identificado, além do assaltante baleado, esse cúmplice que estava na motocicleta. Inclusive também um mandado de prisão expedido contra esse cúmplice, que, se não me engano, está preso no estado de Minas Gerais, porque lá cometeu um outro crime também. E esse que matou o Hinaldo, ele foi já julgado aqui? Ele está cumprindo pena aqui, doutor? Ele cumpre pena atualmente, pelo que eu tenho conhecimento, ele está recolhido aqui na penitenciária, já foi condenado. Ele veio da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Ele veio 2 dias antes da prática do crime, ele teria chegado à cidade. E aqui na cidade, segundo ele, eles tramaram toda essa situação, que culminou, infelizmente, na morte do comerciante. Aquele crime foi um crime rápido que aconteceu, chocou a cidade e rapidamente foi, em questão de horas, o cidadão também foi preso ali no momento, já está resolvido. Tivemos aqui recentemente casos de uma quadrilha especializada, quadrilheiros com armamento pesado, quadrilha perigosa, especializada em arrombar esses guichês de bancos aí, e que estariam homicidados em Cidade do Leste. Sim. E lá teriam sido presos pela polícia paraguaia, e depois o negócio, parece que o negócio espichou e descobriu-se que eles estariam envolvidos naquele assalto do Bradesco. É isso, doutor? Sim. Fala um pouquinho desse caso. Aproveitar o senhor aqui para repassando esses casos rumorosos. O que houve ali? Diz que um morreu? Sim, teve uma situação do assalto dos bancos aqui em Foz do Iguaçu. Nós tivemos assalto ao Banco Sicredi. Sim. E um assalto cinematográfico, por dizer assim, do banco da Bradesco da Avenida JK. Eles eram extremamente agressivos, chegavam atirando fuzis, armas de grosso calibre. E chegavam atirando. Inclusive um segurança da empresa privada de transporte de valores havia sido atingido na ocasião, na própria JK. Eles teriam fugido ao Paraguai, abandonaram o veículo às margens do rio, o veículo estava com marcas de sangue, um documento de identidade havia ficado para trás, e a Polícia Civil então empreendeu diligências, investigações, né? Chegou-se a êxito na identificação dessas pessoas no Paraguai. Eles foram apreendidos naquele estado em uma ação recente, inclusive com a investigação levada a efeito, a participação da Polícia Militar e a Polícia Paraguaia, que lograram êxito em prender alguns desses integrantes de assaltantes de banco, que inclusive estão presos no Paraguai. Armas de grosso calibre foram apreendidas, e isso demonstrou então a participação dessas pessoas em crimes dessa natureza praticados aqui em Foz do Iguaçu. Em uma situação dessas também, um desses indivíduos acabou cercado em uma residência, e em confronto com a Polícia Militar, morreu. Ele acabou indo a óbito. Muito bem. Doutor, a polícia brasileira aqui da fronteira, do qual o senhor faz parte, ela se relaciona satisfatoriamente com a polícia do Paraguai? Como é que é essa relação? Sim, na realidade há as atribuições específicas, né? A questão jurisdicional, a questão das polícias desses países, né? Mas nós temos de unir forças, sim, nesse quesito, né? Trocar informações. E essa relação ela é satisfatória? Sim, a relação amistosa de troca de informações, sempre que podem, esses policiais do Paraguai e da Argentina estão contactando os policiais civis aqui do Brasil, os policiais militares também, e é necessário trocar as informações. Não é porque é a região de fronteira que cada um não vai compartilhar. O criminoso, ele transpõe as fronteiras. Sim. Ele sai de um país, ele vai atuar em outro, ele muda sempre. Entendeu? Então não é o crime que transpõe as fronteiras, é o criminoso que transpõe as fronteiras. Então é necessária essa integração. O sistema lá no Paraguai é diferente do nosso. Lá não tem polícia civil nem militar, tem uma polícia só. E eu acho que até nos Estados Unidos também é o mesmo, é uma polícia só. Eu queria ver a sua opinião sobre isso. Vira e mexe vem à baila essa discussão, se não seria mais interessante ter uma polícia só no Brasil, né? O que o senhor acha? Esse modelo de unificação das polícias, em criação de uma polícia única, há projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional que pretendem unificar as polícias. É uma briga, vamos dizer assim, que há décadas já assumiu o panorama nacional de discussões. Em síntese,
né? A polícia hoje no Brasil, o modelo dela é polícia militar, policiamento preventivo, ostensivo, evitar as infrações penais. E a polícia civil atuando após o cometimento do crime, com a investigação, elaboração de inquérito policial e encaminhamento ao Poder Judiciário. Então, esses projetos, eles pretendem unificar as polícias. E o senhor é a favor ou contra? Olha, eu vou dizer muito o seguinte, pelo contrário. eu vou dizer o seguinte, isso vai ter de ser muito bem disciplinado, né? A gente pretendia se criar um cargo de oficial de polícia judiciária. Não haveria mais soldados ou investigadores. Tem o tenente, o capitão e os detetives, igual nos Estados Unidos. Justamente. Esse seria um modelo diferente. Em menos graus. Poderia ser melhor, doutor? Talvez poderia, se dependeria só de uma questão até cultural das polícias, né? Porque dizem que até o sistema, como está colocado, nós temos aqui, a nossa polícia sofreu uma influência muito grande dos 21 anos da ditadura, né? Ela sofreu essa influência. E aí tem essa discussão, não sei também se vai acontecer. Vamos para outro assunto. O senhor, dizem que a polícia bate primeiro e pergunta depois. Né? É curioso isso, que a polícia tem essa mania, primeiro bate e depois pergunta. É assim mesmo, doutor? Não, nem sempre, não é assim. Na realidade a polícia hoje mudou muito, né? Devido a esses resquícios da hierarquia, predominou muito esse pensamento. Em determinada época, o Brasil sofreu com esse estado de exceção. Direitos individuais eram violados, as pessoas eram presas para averiguação. Imagina, você prendeu uma pessoa, ele está sendo averiguado, sem dizer o motivo, sem ter o crivo do Poder Judiciário, e hoje não. Hoje nós temos o inquérito policial, o instrumento de garantia de legalidades, o acompanhamento do advogado se faz presente nas fases de inquérito, naquelas pessoas que têm advogado, né? Então, hoje o inquérito policial funciona como instrumento garantidor de garantias individuais da pessoa. O inquérito policial serve para coletar provas e ele não é unidirecional. O inquérito policial não serve para incriminar. Eu não preciso coletar provas para incriminar. Eu preciso coletar provas para esclarecer a verdade. Se ele for condenado ou não, isso é o final do processo, em onde haverá contraditório, ampla defesa. E hoje, com certeza, os órgãos de fiscalização estão cada vez mais frequentes. Então, a agressão da delegacia constitui abuso de autoridade. Quer dizer que preso nos dias atuais não apanha mais? Não. Não? Não. Hoje é complicado essa questão. Até porque se o policial que bate no preso e se ficar comprovado, ele pode responder a um processo por agressão, né, doutor? Tortura, o promotor vai denunciá-lo, provavelmente. A tortura, o abuso, crime inafiançável. E tem como efeito automático, em alguns casos, a perda do cargo. Mas tem uma teoria, né, algumas teorias curiosas de que se o preso não for apertado, ele não confessa. Tem sempre essas coisas. Sempre tem essa teoria. Na realidade, a polícia ela tem que ser... Lá na delegacia não aperta-se ninguém, doutor. Olha, a polícia tem que ser cada vez mais técnica. Sim. No caso se a polícia coletar provas, e como ela tem feito, sim, com um meio técnico, com um meio eficiente, ela não precisa nem da confissão da pessoa. Sim. Não precisa dele confessar. Ele pode ser interrogado e ficar calado. Fica nos autos, né? Às vezes você tem uma impressão digital na cena do crime, um laudo pericial bem elaborado, e isso tudo converge para que aquela pessoa seja indiciada. Pouco importando ou não a versão dele em inquérito policial. Muito bem. A polícia está se modernizando. Isso é fato. Até porque é a ordem natural das coisas. À medida que o tempo passa, a tendência é as coisas irem melhorando. Doutor, e a polícia técnica no Paraná? Ela está pronta para os seus desafios? Ela é capaz, está bem equipada? Vamos citar o exemplo aqui de Foz. Ali do lado da sua delegacia tem a polícia técnica, onde ficam os peritos, chamados peritos. Eles têm boas condições de trabalho, doutor? Bem, o Instituto de Criminalística é um órgão de polícia científica. É um órgão, vamos dizer assim, o braço direito da Polícia Civil. São os peritos que elaboram laudos periciais de local de acidente, locais de homicídio, vistoria veicular, laudos documentais. Então, uma série de perícias consideradas imprescindíveis para a elaboração do inquérito policial. Lógico,
Se a perícia está bem aparelhada, consequentemente o inquérito policial E vai ser está mais sério. aqui em Foz? Olha, necessariamente, em alguns casos, em determinados exames, ainda não. Não, Por né? exemplo, uma amostra de droga, de entorpecente, ela tem que ser encaminhada para Curitiba Não para se tem. fazer um exame. O exame de DNA demora 2 meses para ir e voltar. Sim, Não é isso, determinados exames de balística, eles duram até mais de um ano para o laudo Por isso que eu chamei para conversa, porque é inconcebível. É inconcebível. E isso prejudica o andamento do inquérito, prejudica Tudo. o poder de punição O andamento do da Estado. justiça. E as vítimas? Ficam Lógico. achando o quê? Por que está demorando tanto? Então essas falhas acarretam sim um pouco de descrédito no trabalho. Sim, e porque o trabalho tem que ser rápido, os laudos têm que ser bem elaborados. Mas no geral, a perícia científica tem se mostrado. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo aqui agora nesse instante. O programa é meu, eu falo, meus amigos falam que você fala demais. O programa é meu. Uma vez eu me envolvi num caso de polícia, eu fui vítima. Isso aconteceu há 10 anos atrás, em 2005. 2004, lá se vão 10 anos. Eu me vi envolvido contra a minha vontade numa ocorrência policial, doutor. Não vou entrar em muitos detalhes. E acabei sendo levado à delegacia. E eu fui vítima, eu fui envolvido por pessoas sem caráter, bandidos, travestidos de doutores que usam gravata, me levaram para uma situação e eu acabei indo parar na delegacia, detido lá, preso. E lá, um delegado também que foi se envolvido nessa situação, hoje ele é até chefe de uma subdivisão policial aqui no Paraná, não vou dar o nome dele, mas ele agiu porque o chefe dele mandou. Bom, resultado, e eu tinha um celular na época, todo mundo tem um celular, né? E o delegado apreendeu o meu celular para fazer lá a tal da perícia. Tudo bem, pegou o celular e tomou o celular e prendeu. Passado 10 anos, eu não sei mais onde é que o meu celular foi parar. Eu viro e mexo e conto essa história. Quer dizer, o Estado pegou o meu celular e não devolveu. Sumiu com o meu celular. Até hoje tem 10 anos, eu estou esperando a perícia. O caso já acabou, foi constatado depois que eu fui vítima de uma armação e o judiciário julgou o caso, acabou tudo, eu não fui condenado e o meu celular desapareceu. O delegado que apreendeu nunca mais me devolveu o meu celular e eu estou vivo aqui para contar isso. Enfim, tem essas coisas, né? Eu também concordo com o senhor, que a Polícia Técnica do Paraná, ela ainda precisa melhorar muito. Ela precisa ser mais rápida, porque é inconcebível que o exame de balística demore 1 ano para sair daqui e para Curitiba e voltar ao resultado. Como é que ficam os familiares das vítimas? Não é isso? Ô, professora, a senhora pode me dizer se eu vou chamar o comercial ou não? Cris? Posso chamar. Conversando aqui, 10 de março, ao vivo, com o delegado Geraldo Evangelista. Temos mais 2 blocos. Vamos para o comercial. Você sabe em que situação você tem que chamar o SAMU? Não? Então você vai saber agora. Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios, como parada cardíaca e infarto. Em caso de intoxicação exógena, droga, álcool, venenos, picadas de aranha, cobra e escorpião. Na ocorrência de maus tratos, violência doméstica grave. Em caso de queimaduras graves. Em acidentes com produtos perigosos, ácido, soda cáustica, combustíveis e substâncias químicas. Quando houver acidente, trauma com vítimas. Em crises hipertensivas, pressão alta grave. Em casos de afogamentos. Em trabalho de parto, onde haja risco de morte para a mãe, a grávida, ou para o filho, o feto. Na transferência interhospitalar de doentes com risco de morte. Em casos de choque elétrico. Em casos de tentativa de suicídio. Você entendeu? Então essas são algumas situações que você deve chamar o SAMU. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é demais.
planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Conversando com o delegado de polícia, Geraldo Evangelista. Como vocês podem ver, os assuntos aqui, eles divergem, vai de um extremo ao outro. Doutor delegado, a Polícia Civil do Paraná conta também com a delegacia, eu não sei, tem um órgão que investiga os chamados crimes cibernéticos? Sim, essa delegacia, o nome dela é NuCiber, ou NuCyber, como queiram. Ela está situada em Curitiba, foi criada por uma norma governamental, e a principal atribuição dessa delegacia é a apuração daqueles delitos em que há a utilização predominantemente dos meios eletrônicos e em que não haja autoria certa ou definida. Então, ou seja, recebi uma mensagem desconhecida de alguém que está me ameaçando ou falando injúrias, difamações ou perfis criados na internet. Chamados fakes, falsos. Fakes. Ela investiga isso. A de competência e atribuição dessa delegacia é a apuração desse tipo de crime. Então, é uma delegacia que tem meios e suportes tecnológicos, contatos com provedores, com órgãos que hospedam esse tipo de site, e aquela delegacia vai identificar de onde partiu aquele conteúdo, quem foi responsável por postar aquilo, e encaminha para a delegacia da área, no caso Foz do Iguaçu, para que aqui possamos então intimar a pessoa que é responsável pelo ato. NuCiber. NuCiber. E eles costumam ter sucesso nas investigações, doutor? Geralmente sim, é uma delegacia referência nacional nesse tipo de apuração de crime. Ela funciona em Curitiba e tem todo o aparato e aparelhamento tecnológico para apuração desse tipo de delito. E o delegado titular da NuCiber chama-se Demétrio. Eu conheço ele, é muito eficiente. Eu perguntei, mas eu já sabia de antemão. A NuCiber tem uma eficiência muito grande. Eles costumam elucidar mais de 95% dos casos que eles chegam até eles. E aqui na fronteira tem um REC sem vergonha que está sendo investigado. Breve teremos novidades. Doutor, a questão da delegacia da 6ª SDP ali, o senhor já falou. Eu observei ali que tem uma espécie de um móvel que colocou ali na entrada, à esquerda, e eu sempre passo por ali que eu faço caminhada e falo, mas que geringonça é essa? O que é aquilo lá, afinal? É vamos botar preso ali? É um caixote, uma caixa, parece. Uma caixa grandona. O que é aquilo, doutor? Na realidade, Lucas, aquilo ali é a construção das futuras instalações do Instituto de Identificação. São espécies de containers. Essa construção ela já é usada em larga escala na cidade de Curitiba. E agora foi construída ali na sede da 6ª SDP, naquela área da entrada, logo à esquerda. Sim. Ela está sendo e foi devidamente aparelhada com ar-condicionado, estrutura elétrica, estrutura hidráulica. As ligações, os terminais de computadores já estão praticamente instalados e em breve ali já estará funcionando esse posto do Instituto de Identificação, que é um grande aliado ali da Polícia Civil. Onde vai tirar a identidade? Confecção de identidade. Vai sair da Avenida Brasil? Sim. O prédio da Avenida Brasil, ele está com estrutura precária. Sem dúvida. Assim. É um prédio antigo. Né? É uma casinha. É uma casinha bem antiga, em frente ao Banco do Brasil, ao lado da Delegacia da Mulher, que também é também está subdimensionado. Subdimensionado. E ali agora funcionará essa sede. Quando o senhor pretende inaugurar? Ainda demanda alguns detalhes técnicos e burocráticos que já praticamente estão sendo sanados. Em breve, essa inauguração vai ser lá. Já será divulgada daqui a pouco. Eu vi também que vocês vão inaugurar aqui. Eu até escrevi no meu site que eu tive essa informação e dei antes do delegado-chefe dar ele comunicou num evento lá no batalhão da PM, e quando ele comunicou, eu já tinha dado a notícia uma semana atrás, que vai ser criado aqui na fronteira uma nova delegacia especializada em furtos de veículos, doutor? Justamente, é uma proposta feita pelo delegado-chefe, Dr. Alexandre Macorim, de criação de uma delegacia especializada em furto, roubo e delitos de trânsito. Por quê? Porque no ano de 2012, nós tivemos um quantitativo de veículos que foram recuperados. Em 2013, houve um aumento nessa recuperação
de veículos que são produtos de crime. Esse aumento, estatisticamente demonstrado, fez com que o delegado-chefe, doutor Alexandre, então, propiciasse o desenvolvimento dessa proposta de criação de uma delegacia especializada. Esse projeto foi apresentado ao delegado-geral na última reunião do Gabinete de Gestão Integrado da Fronteira, que foi realizado na sede do batalhão, aqui em Foz, do Exército. E em breve também estará sendo viabilizada a construção dessa delegacia. E vai sair mesmo? Tem recursos? Esperamos que sim. Tem recursos? Há um terreno que já está cedido à delegacia de polícia, localizado na Vila A. E agora, vamos dizer assim, esperamos que isso efetivamente saia do papel. É uma delegacia que... A investigação especializada, ela rende muito mais resultado. E Foz do Iguaçu é cortada pela BR-277. Acontecem muitos acidentes de trânsito aqui na perímetro urbano, pessoas diariamente estão envolvidas em acidente, muita questão de óbito. Isso vai para a sexta. Isso acaba praticamente abarrotando a sexta SDP no que tange a delitos, em específico delitos de trânsito. Nós já temos quase 2.000 inquéritos na sexta SDP, dos diversos tipos de crime. Mas é pouco, o senhor sabe que aquela delegacia chegou a ter 6.000 inquéritos? Eu me lembro, uma época, eu fiz uma reportagem sobre isso, desculpe interromper. Sim. Só para enriquecer seu comentário. Com certeza. Eu fiz uma reportagem na época, anos atrás, há bastante tempo. Teve uma época que tinha mais de 6.000 inquéritos tramitando ali na delegacia. E com 2, 3 delegados para presidir, é uma coisa que é uma bola de neve, né? Nunca acaba nunca. O número de procedimentos, ele acaba prejudicando a investigação. Então, aliada aos inquéritos policiais, aos termos circunstanciados, é bastante BO, né? Os procedimentos flagranciais que são realizados na delegacia, os plantões noturnos e o atendimento ao público. Eu vou tocar numa questão aqui, eu não sei se o senhor pode falar ou não, mas é fato. Eu observo também que lá na sexta delegacia, já foi dito aqui que é uma delegacia que não para. Aquilo ali parece uma máquina de fazer doido. Cada momento chega uma situação mais inusitada. É uma delegacia de polícia de uma região trinacional, que pega não só Foz do Iguaçu, mas pega, de uma certa forma, os outros 2 países também. Nós temos uma população flutuante aqui em torno de 600 mil pessoas, mas não são 250 mil, porque vem gente do Paraguai, vem gente da Argentina, não é, doutor? E fica circulando aqui, acaba se envolvendo em fatos de policiais também. Eu observo ali que, eu não sei quantos tem, mas eu acho que não deveria ter mais delegado essa delegacia, doutor? Para a quantidade, o volume de trabalho? Realmente, a questão do Vocês são quantos? Macorinho, o senhor e o... Sodré. 3 delegados? Não é? Eu acho, sinceramente... Bom, eu não tenho que achar nada. O senhor é que me diga. A sua opinião não é pouco? É coerente a opinião, ele está correta. Na realidade, a questão do efetivo é a questão sensível às polícias. Na delegacia central hoje, há o delegado-chefe, doutor Alexandre, o delegado adjunto, que sou eu, e o delegado operacional, doutor Sodré, que cuida daqueles inquéritos. O doutor Marcos Araguari, com a delegacia de homicídios. Que é uma especializada, fica lá embaixo. A doutora Mônica, com da mulher e do Nucria. E nós também acumulamos a delegacia do adolescente, que atualmente está sem delegado aqui em Foz do Iguaçu. Aquele Chico foi embora, o Francisco? O doutor Francisco Robson atualmente está na cidade de Dois Vizinhos, subdivisão pertencente a Francisco Beltrão. Foi embora. Doutor, eu acho muito pouco, porque é o seguinte, a gente vê um delegado, um dia eu conversei com o delegado, doutor Getúlio, que era o GDE, né? Ele foi embora para Curitiba, hoje ele é assistente do doutor Antônio Rogério Lopes, que é o chefe da DVI. Aí ele está lá, eu conversando com ele, e o delegado está aqui, terminando de presidir o inquérito. Quando ele começa a pedir investigação daquele inquérito, chega mais uma ocorrência. Aí ele para aqui no momento para cuidar daquela ocorrência. Quando ele está cuidando daquela ocorrência, começa a pegar o fio do... Chega mais uma ocorrência. E o negócio vai se volumando, e não é verdade? E chega a um ponto que eu não sei como é que... realmente é complicado. O trabalho se avoluma de uma certa forma, a quantidade de boletins de ocorrência que são muita coisa. Muitos procedimentos. Mas a gente vai trabalhando em cima que é a prioridade e que as linhas de investigação se mostrem mais promissoras. Sim. Né?
Então é dessa forma que a gente trabalha, tentando filtrar essas questões. Vou fazer mais um intervalo, vamos para o último bloco, conversando hoje, 10 de março de 2014, com o delegado adjunto da CCSDP, é o braço direito do Alexandre Macurim, Dr. Geraldo Evangelista. Vamos falar um pouquinho da vida dele no bloco seguinte. O assunto é ar-condicionado contaminado. O ar-condicionado dos prédios de escritórios é conduzido por tubos. Eles viram condutores de bactérias e outras impurezas. A limpeza e manutenção dos dutos devem ser constantes. Prédio bem cuidado, gente bem tratada. And you freeze in the winter and you ghost in the wind at your face when you haven't any shoes on your feet and your coat in the sweater and you look so the ground to your weight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor who will tell you to love evermore, but your hand comes your back, press the touch at the window. See how the strikes out the storm. Money makes the world. Money makes the clinky clanking sound. Money, 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 get a little, money, 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 now you get it, what you about it makes the world go round. Toda vez que o mosquito da dengue aparecer, elimine seus focos de reprodução em latas, caixas d'água destampadas, pneus e vasos. Para isso, vamos formar um grande exército, recrutando todos os pequenos soldados da comunidade para lutarmos contra essa doença. Em caso de suspeita de dengue, procure o posto de saúde mais próximo. Se todos entrarem nesta batalha, a dengue será exterminada. Voltando aqui na minha conversa com o delegado. O cidadão mandou uma pergunta para o senhor. Há muito tempo que ninguém mandava pergunta, sinal que tem gente assistindo. Perguntando ao doutor Geraldo se a polícia, a chamada Interpol, né, doutor, funciona em Foz. Primeiro o senhor explica para o cidadão o que é a Interpol e se ela está presente em Foz. Bem, a Interpol, ela trata-se mais de um convênio, um acordo, uma cooperação que é estabelecida entre essas polícias. Ela tem como objetivo a prisão de criminosos que transcendem um país para o outro, né? E ela sim, em Foz, ela tem funcionado, né? Ela faz parte desse intercâmbio entre as polícias dos mais diversos países. É uma polícia internacional. Uma polícia internacional, por assim dizer. Então, o indivíduo tem mandado de prisão, isso é divulgado, e essas polícias trabalharam em conjunto, visando prender. Mas a Interpol, pelo que eu entendi na pergunta do cidadão, ela não tem escritório fixo em Foz. Não. Mas se o senhor quiser falar com a Interpol, o senhor deve ter os canais, entra em contato e fala com eles. Sim, os canais competentes, tá, né, dessa colaboração, essa cooperação, e isso é feito de forma a prender, na maioria dos casos, essas pessoas procuradas pela justiça nos mais diferentes países. Doutor, um caso também que repercutiu muito na cidade pela maneira torpe com que foi cometido, que ceifou a vida de um cara trabalhador, um cara que era... Todo mundo gostava do Jeca Espetinho. Eu conheci ele, a gente ia comer espetinho na casa dele, ele vinha na mesa conversar com a gente. Um cara sensacional e de repente foi vítima de um latrocínio. Fala um pouquinho daquele caso. O senhor acompanhou aquele caso? Acompanhamos aquele caso de bem perto, né? Como é que foi aquilo, doutor? A motivação do crime foi o quê? Foi para roubar ou foi passional? O que aconteceu? Naquele caso, o comerciante, o Jeca Espetinho, ele tinha uma rotina. Ele era um cara simples, ele morava próximo à Vila A e era um cara tranquilo, era um cara trabalhador, ele tinha rotina de ir para casa todos os dias. Naquele dia fatídico não foi diferente, ele como sempre chegou em casa, estava assistindo televisão na sala,
quando esses indivíduos pularam as casas ao lado da casa dele e ali, pela janela, deram voz de assalto ao comerciante. Pela janela? Pelo que foi constatado, ele sequer teria reagido e o disparo foi efetuado. Acabou atingindo ele de forma fatal. Um tiro só. Um tiro só, um tiro de pistola. E esses indivíduos acabaram fugindo. Em investigações realizadas, né, com colaboração da Polícia Militar e das forças de segurança, esse indivíduo acabou sendo preso e foi declinando falando. o nome dos compadres. Caiu a casa de todo mundo. Estão presos, doutor? Sim, estão presos atualmente, eu creio que 4 ou 5 envolvidos, estão presos com prisão preventiva decretada, e para a comunidade de Foz do Iguaçu foi mais um crime que foi esclarecido, Sim. que foi elucidado. E rapidamente a polícia agiu. A polícia em Foz tem uma característica, tanto a civil como a militar. E pode se colocar também, a Guarda Municipal tem um papel preponderante, ajuda muito. Mas a Polícia Civil e a Militar, ela tem uma característica de agir rápido, e esses crimes que são cometidos, alguns crimes de muita repercussão, a gente observa ao longo dos anos que a polícia dá uma resposta rápida. Resposta não rápida, é? Isso é fato. Isso é fato. Resposta exigida pela sociedade, pela comunidade, pelas pessoas de bem que anseiam por a punição dos responsáveis. Nós tivemos esses casos que ilustram muito bem essas situações. Nesses casos, vítimas que trabalhavam, que tinham uma vida normal, não tinham envolvimento em nada ilícito, e tiveram. Ele era um exemplo de empreendedorismo. O Zé Espetinho, inclusive, ele teve nesses grandes programas de televisão, ele teve no Luciano Huck lá, como exemplo de uma pessoa que era um homem simples e empreendedor, montou um sistema, né, gerando mais de 100 empregos, que era o Espetinho, e de repente me vai uma cambada de sem vergonha e mata o rapaz. Mas estão presos e serão agora submetidos aos rigores da lei. Com certeza. O senhor é mineiro? Sou mineiro da cidade de Curvelo, é a cidade região central do estado de Minas Gerais. Perto de Belo Horizonte, por ali? Perto de BH, 150, 160 quilômetros de Belo Horizonte. Eu sou natural daquela cidade, uma família de 3 irmãos, todos homens. Eu sou o caçula, por assim dizer. Meu pai e minha mãe ainda residem naquela cidade. Meu pai. Vocação de polícia desde cedo? Ou foi por acaso? Na realidade é o seguinte, a minha família, o meu pai e o meu irmão, meus irmãos, meu pai é torneiro mecânico. Pois não. E meu irmão também. Profissão do Lula. Mexeu sempre com essa profissão, de tornearia mecânica. E eu, estudando, acabei fazendo a faculdade de Direito, né, por opção. E na faculdade de Direito, ingressei na Polícia Civil, em Minas Gerais, no ano de 2002. Já era advogado, doutor? Estava formando. Terminando o curso de Direito, ingressei na Polícia Civil como investigador. Trabalhei em Minas Gerais de 2002 a 2006, no interior de Minas, na cidade de Diamantina, terra de Juscelino Kubitschek. Isso. Né? E naquele ano, 2006, eu prestei o concurso para a Polícia Civil do Distrito Federal, a nossa Brasília, onde ali fiquei por mais 3 anos como agente. Trabalhei na cidade de Sobradinho, trabalhei na Delegacia de Homicídio do Distrito Federal, delegacia especializada. Como agente da polícia. Como agente da polícia. E em 2009, eu, passando no concurso de delegado, eu vim para o estado do Paraná, nunca tinha conhecido a cidade de Curitiba, vim pelo concurso em 2009, pela carreira, e de primeira lotação já veio para Foz do Iguaçu, onde aqui estou há praticamente 5 anos. Uma cidade dinâmica, uma cidade que você aprende a questão policial na prática mesmo, por assim dizer. Você se depara com uma peculiaridade de situações todo dia, um cotidiano bastante movimentado. Então Foz do Iguaçu é uma verdadeira escola para aqueles que ingressam aí na área de... E é uma cidade perigosa, delegado? Olha, é uma cidade que tem índices de violência consideravelmente, considerando a região de fronteira e peculiaridades, não é tão violenta. A gente vê nos noticiários policiais pessoas que geralmente são vítimas de homicídio. A grande maioria já com antecedentes, já com envolvimento. A maioria dessas questões de homicídios, o delegado Dr. Marcos pode até esclarecer melhor, e dessas outras vítimas, elas já têm um histórico criminal de envolvimento, né?
mas ainda pode ser considerado uma cidade boa de se viver, com certeza. E a Polícia Civil está aí para apurar esse tipo de situação criminosa que vem acontecendo. O governador Beto Richa está agora no 3º ano do seu governo, né? Ele vai enfrentar uma eleição para reeleição agora em outubro. Eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que ele tem apoiado nessa área de segurança, ele tem investido, ele tem aportado investimentos, não tem, doutor? Com certeza. Ou eu estou enganado? Com certeza, não, está redondamente correto. O governo do Paraná tem investido maciçamente em segurança pública. Um desses exemplos é o programa Paraná Seguro, né? A contratação de mais policiais, tem uma contratação que está em andamento no cargo de investigador, concurso também de delegado está em andamento para que sejam nomeados esses delegados, designados a essas cidades. Hoje no Paraná há quase um pouco mais de 40 cidades, comarcas, inclusive, que não tem delegado de polícia. Isso faz com que esses delegados respondam de forma cumulativa Sim. dessas cidades. Então, esse concurso visa suprir isso. Isso demonstra preocupação do governo com essa área sensível que é a segurança pública. Eu vi falar aí, às vezes a gente escuta aqui e acolá que está faltando combustível para as viaturas policiais do estado. Aqui, o senhor, está faltando combustível aqui na cidade? Não, aqui em Foz... Ou faltou em algum momento? Esse abastecimento em Foz está regular, né, nessa questão de combustível. Em Curitiba houve uma questão de uma espécie de racionamento de combustível, está sendo abastecido com, parece que etanol, não tenho certeza, e há uma cota para que essas viaturas possam usar. Então isso foi definido em Curitiba, mas que ainda não atingiu Foz do Iguaçu, pelo que eu tenho conhecimento, o interior do Paraná. Tá bom, também. Menos mal. Eu observo também, só para finalizar, que eu observei também que o Beto Richa comprou milhares de viaturas para a Polícia do Paraná. Nós tínhamos aí uma época que as viaturas, como batiam uma porta, a outra abria. E hoje tem veículos novos. Sim, não são? Veículos novos, Amarokes, Fluência. Isso. Então nós temos... Pelo menos nesse segmento parece que houve um investimento maciço. Viaturas novas. Viaturas e doutor, reaparelhamento. Ali nós temos duas penitenciárias em Foz, chamada PF1 e PF2. Né? E ali na PF2, vira e mexe, os menininhos vão embora. E eles vão embora também. Preso não gosta de ficar preso. Deu uma bobeira, eles vão embora. No carnaval, um se pirulitou. Né? E não é a primeira vez. Ali na PF2, que eu estou falando dela, vira e mexe, tem fugas. Por que isso? Bem, Lucas, essas fugas acontecem muitas vezes pela fragilidade da questão da segurança. Um mero vacilo é o suficiente para esses presos fugirem. O cara que está encarcerado ali, ele não pensa em outra coisa a não ser essa condição de fuga. E tudo o que acontece ali é supervisionado pelos órgãos de segurança. São instaurados inquéritos policiais para apurar se houve ou não negligência, se houve algum tipo de colaboração para essa fuga, e os responsáveis poderão ser punidos na forma da lei. Aquele que dá auxílio à fuga tem que ser punido, com certeza. E isso demonstra, por um lado, a fragilidade que ainda há nessas penitenciárias. Então essas fugas têm de ser apuradas, os locais têm de ser periciados, e tudo com a fiscalização dos órgãos do Poder Judiciário. Muito bem, eu queria agradecer ao senhor, chegamos ao final, cumprimento pelo trabalho, o senhor está tendo sucesso na sua atividade, tanto é que o senhor está há 5 anos aqui. E meus cumprimentos ao senhor e a toda a equipe. Eu queria dizer que este foi mais uma série do programa Galucas Entrevista. Eu sou o próprio. Boa noite.